Vou pôr essa aula gravar, esqueço. E galerinha, eu vou começar essa aula falando para vocês o quê? O quê? Que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e ó, apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos, nossa linda física. E me contem aí, galerinha, como é que foi na primeira aula fazer o mapa conceitual sobre impulso e quantidade de movimento? Foi fácil? Foi difícil? Foi mais difícil usar o recurso do que o conteúdo em si? Me contem como que foi esse processo aí, vai lá. Fizeram, né? Ó. É uma atividade, jovenzinhos, que não vai valer nota, tá bom? Mas é importante ter esse fechamento desse tópico de impulso e quantidade de movimento, porque ele vai ser base para movimentos mais sofisticados. O site em si, né, aprender a manusear ele dá mais trabalho do que o conteúdo em si, legal. Mas deixem ele salvem como PDF e não vale nota, tá? Mas se vocês quiserem me enviar por e-mail, podem me enviar. Eu olho o mapa de vocês, dou alguma sugestão do que precisa melhorar, se faltou algum conceito importante, e aí retorno para vocês, tá bom? Mas é livre, não vale nota, isso precisa ficar claro para vocês, beleza? Mas se você ficou com alguma dúvida, algum detalhe que você não tem certeza, pode me mandar, explica lá no e-mail e eu respondo para vocês daí, tá bom? Eu tinha inicialmente pensado nas duas aulas a gente fazer exercícios, beleza? Mas eu fiquei refletindo na efetividade desses exercícios para nós. Porque nós já tivemos aulas de exercícios de impulso, tem mais duas hoje, e exercício resolver o teu monte na internet, né? Eu acho que uma atividade que você precisa forçar tua mente em pensar, entender o conceito, entender a relação do que está acontecendo, ajuda você a fixar mais esse conceito, esse conteúdo do que só exercício, tá bom? Então essa foi a ideia desse mapa conceitual para hoje, beleza? E jovenzinhos, agora a gente vai fazer alguns exercícios juntos. E esses exercícios que nós vamos fazer hoje são diferentes dos da semana passada, apesar de ser o mesmo assunto. Por quê? Os da semana passada, eles trabalhavam em cima do módulo da variação da quantidade de movimento, do módulo do impulso. Os que a gente vai fazer hoje, na sua maioria, não exclusivamente, mas na sua maioria, eles vão trabalhar com a notação vetorial. Então, a gente vai ter que desenhar o vetor, ver o ângulo entre os vetores. Então, é uma notação um pouquinho diferente. Que foi um só exercício que nós fizemos assim na semana passada, foi o último exercício. E aí, ele tinha que desenhar os vetores e tudo mais. Apesar do conceito ser o mesmo, o processo é um pouquinho diferente. Então, a gente vai treinar hoje. Tá bom? Então, vamos lá, jovens. Quem quiser acompanhar comigo aí junto do livro, a partir da página 90 do livro 2B dos senhores. Tá bom? Página 90. Vamos lá, vou compartilhar minha tela com vocês. Vou fechar minha câmera, tá? Só porque minha cara feia aqui, estorvando vocês aí, assustando vocês. Então, vamos lá. A minha cachorrinha chorando, ela escuta a minha voz, ela fica chorando aqui na janela. Página 90. Ela já para de chorar. A gente vai começar com o exercício 8, tá bom? Até semana passada, nós fizemos o 7. Fizemos do 1 ao 7. Vou fazer do 8 em diante, tá bom? Então, o desafio enunciado do exercício 8, ó, jovens. Durante uma partida de sinuca, um jogador impossibilitado de atingir diretamente a bola vermelha com a bola branca decide utilizar a tabela da mesa. Ele dá uma tacada na bola branca que, seguindo a trajetória tracejada indicada na figura, com velocidade escalar constante de módulo V, acerta a bola vermelha. Então, o esquema que ele fornece para nós, jovenzinhos, é mais ou menos esse aqui, ó. Aqui está a mesa. Aqui está a bolinha branca. E aqui, mais ou menos, está a bolinha vermelha. Vamos dar uma pintadinha na bolinha vermelha também.
Para ficar dentro do que ele falou, né? Tá aí. E o que acontece, jovens, é que ele não consegue acertar direto a bolinha vermelha porque tem outras bolinhas aqui no caminho. Então, o que ele faz, jovens, é o seguinte. É fazer a tabela aqui, né? Ó, ele joga a bola branca. Aqui ela bate na lateral da mesa e depois ela alcança a bolinha vermelha. É isso que ele vai fazer aqui, tá bom? O exercício forneceu para nós, no desenho ainda, jovens, a informação desse ângulo aqui, ó, e desse aqui. Os dois ângulos são de 45 graus, beleza? Aí ele continua dizendo o seguinte: sendo Mzinho a massa da bola branca, o módulo da variação da quantidade de movimento sofrida por essa bola na colisão entre a tabela da mesa foi igual a. Então, ele quer que a gente determine aqui a variação da quantidade de movimento, jovens. Isso aqui, ó. Delta Q. Por definição, jovens, nós sabemos que delta Q, variação, é o valor final menos inicial. Então, quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Nesse caso, jovens, como tem mudança de direção e sentido, nós vamos fazer a análise vetorial. Então, o vetor variação quantidade de movimento é o vetor quantidade de movimento final menos o vetor quantidade de movimento inicial. Beleza? Então, eu vou fazer o desenho desses dois vetores aqui, ó. Eu vou fazer em cima ali mesmo, vou fazer em rosa, que fica mais chamativo. Então, ó, a velocidade inicial da bolinha está nessa direção. Então, esse vetorzinho que eu fiz de rosinha aqui é a quantidade de movimento inicial. Aí ele bate aqui na parede e se mexe para cá. Esse segundo vetor rosinha é a quantidade de movimento final. Então, eu tenho que fazer o vetor final menos esse vetor inicial. Beleza? Jovenzinhos, como que a gente faz subtração ou soma de vetores? É a regra do narizinho na bundinha. Vai encaixando um vetorzinho no outro. Então, vamos fazer isso aí juntos aqui, ó. Eu vou fazer o vetor quantidade de movimento final. Olha, está fazendo 45 graus com a vertical, igual está indicado para nós no desenho. Vou fazer ele, deixa eu só pensar onde eu vou fazer ele aqui. Então, tá ali. Esse aqui, jovenzinhos, é o vetor quantidade de movimento final. Eu só redesenhei, tirei ele daqui e redesenhei aqui. E aí eu tenho que colocar na sequência aqui, ó, encaixadinho no narizinho dele, a bundinha do vetor quantidade de movimento inicial. Só que ele é negativo, então eu tenho que inverter o sentido. Então, olha, ele está na diagonal para cima. Eu vou ter que colocar ele aqui ó, na diagonal descendo. Então, vamos lá, fazer isso aqui, jovens. Quarenta e cinco. Então, está aqui o vetor quantidade de movimento inicial, só que negativo, menos QI. O que vai ser o nosso vetor variação da quantidade de movimento, jovens? É o vetor que vai unir o comecinho do primeiro ao final do último. Então, vamos lá. Vai ser esse vetorzinho aqui, ó, que vem daqui para cá. Então, esse vetorzinho aqui é o vetor variação da quantidade de movimento. Jovens, por que a gente está fazendo esse esquema com o desenho vetorial? Porque eu não consigo, eu não sei os valores para poder fazer a subtração, e aquela subtração direta é só quando eles estão na mesma direção e sentido, ou que só mudou o sentido. Quando muda
a direção, sem tomar esse cuidado da análise vetorial. Então, vejam, esse vetor aqui que eu estou procurando nesse sistema, jovens, ele vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo, que aqui nós vamos ter 90 graus, né? Concordam comigo? Ó? Faz 90 graus, 45 graus com a vertical. Então, exatamente aqui no meio tem 45. Faz 45 graus com a vertical. Então, aqui no meio também tem 45. 45 com 45, 90 graus. Então, é um triângulo retângulo. Então, não pensando mais vetorialmente, mas pensando no módulo, jovens, o que eu posso escrever? Que, deixa eu só ver uma coisa aqui que o chat piscou. Senhor, sua mesa tem sensor de pressão, então. Fator que é mais difícil que os. Ó, vai ficar então aqui. Como ele é a hipotenusa, eu posso escrever que a variação da quantidade de movimento ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vai ser a quantidade de movimento final ao quadrado, mais a quantidade de movimento inicial ao quadrado em módulo, falando de valores, vai ser isso aqui. Então, vamos recapitular, jovens. Você escreve a equação vetorial, desenha os vetores e vê como que eles estão relacionados. E daí, a partir da figura geométrica que se forma aqui, você escreve a equação que vai determinar para você essa variação da quantidade de movimento. Beleza? Então, vamos fazer a continha aqui, ó. Variação da quantidade de movimento vai ser o quadrado, eu vou passar como raiz. Então, a quantidade de movimento final vai ser o quê? A massa vezes a velocidade. O valor da velocidade, jovenzinhos, não muda. É a mesma. Ela bate aqui, não muda a velocidade, só muda a direção e o sentido. Então, antes o valor era v. Então, fica mv ao quadrado. E depois também é mv. Então, fica também assim, ó, mv ao quadrado. Isso nesse exercício porque não teve variação do módulo da velocidade. Beleza? Galera, mv quadrado mais mv quadrado vai ficar raiz de 2 vezes massa vezes a velocidade, todo mundo ao quadrado. E aí você simplifica raiz com o quadrado, só no 2 que você não consegue simplificar, então o 2 fica dentro da raiz. A variação da quantidade de movimento vai ser massa vezes a velocidade vezes a raiz de 2. E isso para nós está na alternativa A de amor. Percebam, jovens, que o cálculo ele é simples. Ó. 4 linhazinhas a gente fez, Pitágoras. O que é o difícil aqui? É você olhar para o desenho, identificar o vetor, refazer o desenho do vetor, interpretar os ângulos que você tem dentro desse triângulo para identificar como que vai ser essa figura. Essa é a parte mais trabalhosa, ela é muito mais intelectual do que manual, tá bom? A parte de cálculo é bem mais simples, beleza? Agora é com você, jovenzinhos, abram o coraçãozinho e mandem perguntinhas e questionamentos aí do exercício 8, vai lá. Deixa eu olhar o chat aqui, alguém tinha me mandado uma pergunta. Sossegado, suave, tranquilo. Show, jovenzinhos, show. Então, vou dar 2 segundinhos para quem está acabando de anotar. E aí nós já continuamos. Bora lá? Então, vou pegar uma nova tela, jovenzinhos, para não ficar espremido aqui. Então, vamos lá. Exercício 9. Diz assim o enunciado do 9. Ó. Num trecho plano e horizontal de uma estrada, um carro faz uma curva mantendo constante o módulo da sua velocidade em 25 metros por segundo. Essa informação é importante. Ó. A velocidade em módulo não muda, só muda a direção e sentido, igual no exercício anterior.
25 metros por segundo. A figura mostra o carro em duas posições, movendo-se em direções que fazem entre si um ângulo de 120 graus. Então, jovens, vamos fazer essa relação aqui. Nós temos primeiro o carro se movendo aqui, ó, na vertical, e depois nessa direção aqui. Beleza? O exercício disse para nós, jovens, que esse ângulo aqui, ó, nossa, ficou horrível esse 120, né? Esse ângulo aqui é de 120 graus, tá bom? E aí, eu não vou desenhar o carro, jovens, porque vocês sabem que eu não tenho essa habilidade, mas aqui, ó, faz de conta que esse retângulo é o carro. Ah, não, ficou muito feio, deixa sem o carro. Ó, a velocidade, ela está exatamente em cima dessa direção, certo? Então, a velocidade depois de fazer a curva está aqui. Essa velocidade eu vou chamar de final, depois da curva. E a velocidade inicial está aqui, ó, antes da curva. Tá bom? Então, esses são os dois vetores aqui. Ele continua o exercício, ó. Considerando a massa do carro igual a 1.000 quilogramas, pode-se afirmar que, entre as duas posições indicadas, o módulo da variação da quantidade de movimento do veículo em quilograma-metro por segundo é igual a. Então, ele quer, de novo, a variação da quantidade de movimento. Forneceu para nós aqui, ó, o valor da massa do veículo, que é 1.000 quilogramas. Beleza? Então, são essas as considerações que nós temos aí. Gatinhos e gatinhas, é a mesma coisa do exercício anterior. Ele quer variação da quantidade de movimento, que é quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Pensando vetorialmente, é o vetor quantidade de movimento final menos o vetor quantidade de movimento inicial. Como que eu calculo quantidade de movimento? Eu vou fazer aqui no cantinho. É mv. Então, o vetor quantidade de movimento, jovens, está na mesma direção e sentido do vetor velocidade. Então, aqui eu posso falar que esse vetor já representa também a quantidade de movimento inicial. E esse aqui representa a quantidade de movimento final. Então, vamos lá, vamos fazer esses desenhos aqui. Ó, que legal, já está na direção. Só vou deslocar ele para cá, tá? Eu vou diminuir esse pedacinho aqui e vou deixar um tamanho padrão para os dois vetores, para ficar mais fácil. Então, tá ali, 30 graus de inclinação em relação à horizontal. Então, aqui vai estar o meu vetor quantidade de movimento final, tá? Ó, associado à velocidade final. Então, desloco ele daqui um pouquinho. Tira aqui. Esse aqui, ó, é o vetor quantidade de movimento final, tá bom? Ó, tá na direção depois da curva. Eu só desloquei ele para cá para fazer o desenho livre nesse sistema. Agora, menos a quantidade de movimento inicial, ó. A quantidade de movimento inicial é na vertical para cima. Para fazer ela negativa, vai inverter o sentido, na vertical para baixo. Então, coloco ele aqui, ainda não está bem na 90. Aí, 90 graus, vamos ver. Fechou. Então, tá aqui, ó, o vetor. Quem que é esse cara aqui, ó? É o menos quantidade de movimento inicial. Tá lindo, né? Tá lindo, tá lindo. E quem que vai ser, jovens, a variação da quantidade de movimento? Ele vai ser o vetor que vai unir aqui, ó, o comecinho do primeiro com o finalzinho do último, que é o que eu fiz de azulzinho aqui, ó. Esse aqui é a variação da quantidade de movimento. Beleza? Jovens, pensem com o tio Everton aqui, olhando nesse desenho, ó. Aqui nós vamos ter fechando 90 graus. Para fechar 120, então aqui esse pedacinho é 30. 30 graus, concordam comigo? Então, ele tem 30 graus aqui. Em relação à vertical, ele vai ter 60.
Pensa aqui, se eu tenho 30 aqui, se eu descer na vertical, ó, aqui vai ser 90. Tem que usar bastante imaginação aqui nessa parte de olhar os ângulos, tá? Ó, fecha um triângulo retângulo aqui. Aqui tem 90, então aqui tem que ser quanto? 60. Então, já sei que esse ângulo aqui, jovenzinhos, é de 60 graus. Então, se um dos ângulos internos é 60 graus, necessariamente os outros três aqui também vão ser. E a soma dos ângulos internos fecha 180 graus. E aqui eu tenho um triângulo equilátero. Olha que coisa maravilhosa, que coisa interessante, jovenzinhos. Se isso aqui é um triângulo equilátero, quer dizer que em módulo, ou seja, o tamanho dos três vetores é igual. Porque num triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Então, se eu calcular a quantidade de movimento inicial, o valor dela vai ser igual ao valor da quantidade de movimento final e igual à variação da quantidade de movimento. O valor, porque as direções e sentidos são diferentes. Então, o que eu vou escrever para vocês aqui, meus lindos? Isso aqui, ó. A partir do triângulo equilátero, dois pontos. O módulo da variação da quantidade de movimento é igual ao módulo da quantidade de movimento inicial, que é igual ao módulo da quantidade de movimento final. Então, o módulo da variação da quantidade de movimento vai ser massa vezes velocidade. Massa, 1.000 quilogramas, velocidade, 25. Variação da quantidade de movimento vai ser de 25.000 quilograma-metros por segundo, que é a alternativa C de Calim. Percebam, jovens, que tosca que ficou essa conta. 1.000 vezes 25 é isso? Mas toda a resolução ela é muito mais intelectual, como eu tinha falado para vocês. Entender o movimento, redesenhar os vetores, interpretar que todos os lados vão ser iguais e que, consequentemente, os valores são iguais. Essa é a parte trabalhosa e que eu considero difícil do exercício, essa interpretação dos seus dados. Porque o cálculo em si, ó, suave, de boas. Tá bom? Pegaram a ideia do exercício 9, jovenzinhos? Questionem, perguntem aí no chat, falem comigo. Deixa eu ver se mandaram alguma coisa e eu não vi. Olha, o Ibope tá alto hoje, tem 16 ser humaninhos na turma. Aí eu acho bonito. Aí eu dou valor, jovenzinhos. É disso que eu tô falando. Vou até fazer a minha foto agora aqui e registrar a presença dos senhores. Que bonito. Show. Isso aí, jovens, isso aí. Tranquilo? Beleza. Jovenzinhos, então fechamos o 9. Vamos fazer o 10. O 10 também é bem importante, apesar de não ser vetorial, ele vai envolver uma análise gráfica para a gente pensar aí. Então vamos lá. Posso apagar? Estou anotando ainda. Mais 2 segundinhos para quem está anotando, se quiser fazer um print da tela, poder guardar aí o exercício. Foi. 10. 10 tem um gráfico para nossa alegria. Para nossa alegria. Tá aí. Ele faz o gráfico para nós da quantidade de movimento em função do tempo. Nós temos alguns trechos nesse gráfico. Percebam que nós temos primeiro um trecho constante, depois diminui, depois fica constante de novo, e aí diminui para zero. Bom, aí ele dá nome para esses trechos. Aqui é trecho 1, trecho 2, 3 e 4. Legal? Aí diz assim o enunciado, ó, jovens. O gráfico representa o comportamento do módulo da quantidade de movimento de uma bola de bilhar em função do tempo t.
neste gráfico, são identificados os trechos 1, 2, 3 e 4. A partir do gráfico, é correto afirmar que, letra A, o impulso sofrido pela bola é constante e diferente de zero nos trechos 1 e 3. Queridos do tio Everton, pensem comigo. Teorema do impulso. O impulso ele é igual à variação da quantidade de movimento. Lindinhos, olha aqui para o trecho 1. A quantidade de movimento é constante, ela não aumenta nem diminui. Portanto, a partir dessa análise, nós podemos dizer que o impulso em 1 e 3 é zero. Porque se a quantidade de movimento é constante, ela não varia. Se não varia, o impulso vai ser zero. Então, ela é constante? É, mas ela é constante e igual a zero. E ele fala na letra A que ela é constante diferente de zero. Portanto, letra A, falciane. Letra B. A variação da quantidade de movimento da bola é nula nos trechos 2 e 4. Mentira. Nos trechos 2 e 4, ó, a quantidade de movimento está diminuindo. Se ela está diminuindo, ela está variando. Se ela está variando, então não é nula. Portanto, a afirmativa B, falciane, também. Letra C. O impulso sofrido pela bola é diferente de zero nos trechos 2 e 4. Verdadeiro. Se o impulso é igual à variação da quantidade de movimento e nos trechos 2 e 4 tem variação da quantidade de movimento, portanto, tem também impulso. Então, a princípio, a letra correta aqui, ó, a letra C de caramelo. Então, vou colocar aqui, ó. Portanto, impulso em 2 e 4 é diferente de zero. Suavidade. Letra D de Deus, ó. A variação da quantidade de movimento da bola é menor no trecho 3 do que no trecho 1. Não, nos dois a variação da quantidade de movimento é zero. Não tem como uma ser menor do que a outra. São iguais a zero. Então, D está errada também. E aí? O impulso sofrido pela bola no trecho 1 é maior do que o impulso sofrido no trecho 3. Acabamos de ver que não. Tanto no 1 quanto no 3, o impulso é zero. Não tem como um ser maior que o outro. Portanto, senhoras e senhores, a única alternativa correta, letra C. Tá bom? Eu vou deixar ela escrita aqui, ó. E aí eu faço aqui embaixo o exercício 11. Agora com vocês, jovens. Questionem, perguntem, argumentem. Vai lá. Vocês estão acompanhando o que eu estou fazendo ou estão me ignorando porque eles não estão falando comigo? Eu estou de olho, hein? Eu estou de olho, hein? Manda um ok, professor, só para eu saber que vocês estão acompanhando. Eu fico preocupado, porque na sala eu consigo ver o rostinho de vocês. Aqui eu não vejo nada. Eu não sei. Ok, professor. Então tá bom. Muito obrigado. Então vamos lá. Exercício 11, jovenzinhos, diz o seguinte. Obrigado por responderem, jovenzinhos. Obrigado. O 11 diz o seguinte. Um brinquedo muito simples de construir e que vai ao encontro dos ideais da redução, reutilização e reciclagem do lixo é retratado na figura. Tem aquele brinquedinho que o pessoal chama de vai e vem, né? Que um pega, abre o braço do lado, o conjuntinho de garrafa vai lá para o outro lado. Quando aquele lá abre, vem para o lado de cá. A brincadeira em dupla consiste em mandar o bólido de 100 gramas, feito de garrafa PET, um para o outro. Quem recebe o bólido mantém suas mãos juntas, tornando os fios paralelos, enquanto que aquele que o manda abre com vigor os braços
imprimindo uma força variável, conforme o gráfico. E aí, jovenzinhos, ele fornece para nós aqui o gráfico da força em função do tempo. Então, ela primeiro aqui, ela é crescente, depois ela decresce aqui. E ele faz aqui, ó, é força F em função do tempo T. Eu não sei, jovenzinhos, não, eu sei sim. Eu fiz sem escala o meu gráfico aqui, tá bom? Mas o que vale são algumas medidas aqui, ó, 0,2. Até que ficou bom. 0,6. 0,4. Aí aqui no 0,4 nós vamos ter 4. Aqui nós vamos ter 8. Essa força está medida em newtons e esse tempo aqui, jovens, está medido em segundos. Tá bom? Aí ele continua com o enunciado, ó. Considere que a resistência ao movimento causada pelo ar e o atrito entre as garrafas com os fios sejam desprezíveis. O tempo que o bólido necessita para deslocar-se de um extremo ao outro do brinquedo seja igual ou superior a 0,6 segundos, que é o que nós já tínhamos visto aqui no gráfico. Dessa forma, iniciando a brincadeira com o bólido em um dos extremos do brinquedo, com velocidade nula, a velocidade de chegada do bólido ao outro extremo, em metros por segundo, é D. Jovens, como a força é variável, o impulso aqui eu só posso determinar a partir da área. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou partir do teorema. Eu sei que o impulso ele é igual à variação da quantidade de movimento. Só que como a força é variável, eu não posso falar que o impulso é força vezes tempo. Eu só posso afirmar, quando a força é variável, que o impulso ele é numericamente igual à área. Lembravam desse detalhezinho aqui, jovenzinhos? Isso é bastante importante. Então, se a força é variável, o impulso é numericamente igual à área. Então, no lugar do impulso, eu vou escrever aqui, ó, área. E no lugar da variação da quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Jovens, ele fala que inicialmente o bólido está em repouso, está paradinho, aí de repente alguém pá, abre a mão, o bólido vai lá para o outro lado. Então, se ele está parado no começo, a quantidade de movimento inicial dele, ó, vai ser zero. É zero. Zerou. Então, a área é essa área que eu vou dar uma colorida nela, para ficar mais fácil de vocês pegarem o rolê aqui. A área desse triângulo aqui. Jovenzinhos queridos do meu coração, vocês lembram como calcular a área do triângulo, né? Não me infartem, pelo amor de Deus. Como é que calcular a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. Vai fazer isso. Então, essa área vai ser base vezes altura sobre 2. Quantidade de movimento final, massa, vezes a velocidade final. Beleza? Vamos substituir as informações? Olha só, a base do triângulo vai de 0 a 6. Então, fica 0,6 vezes a altura, que é 8, todo mundo sobre 2, igual. A massa. Quanto que é a massa do bólido? É 100 gramas, jovens. Eu vou colocar como quilogramas. Lembrem que tem que ter no sistema internacional, tá? 100 gramas é igual a 0,1 quilograma. Tudo isso vezes a velocidade. Então, vamos continuar a continha aqui, ó. 8 divididos por 2 vai ficar 4, jovens. 4 vezes 0,6 é 2,4. Esse 0,1 que estava multiplicando, a gente passa dividindo. Então, 2,4 dividido por 0,1 vai ser a velocidade V. E 2,4 dividido por 0,1 é 24 metros por segundo. Beleza? E 24 metros por segundo, senhoras e senhores, é de novo a alternativa C de
Caramelo. Nossa, a gente fez 4 exercícios, 3 tinham alternativa C, hein? Não que isso queira dizer alguma coisa. Gatinhos e gatinhas, agora é com vocês. Questionem, perguntem, argumentem aí do exercício 11. Vai lá. Tranquilo, professor. Sossegado? Que beleza. O exercício 12, jovens, não vai dar tempo de fazer com vocês. Nós temos mais 2 minutos e meio de aula aqui no Zoom. Mas ele é exatamente a estrutura do exercício 11. Só que aqui no exercício 12... Ai, derrubei minha caneta. Aqui no exercício 12, você não tem a força. Então, enquanto no exercício 11 você olha aqui para o gráfico, ó, e você tem o valor da força, que é 8, no 12 você não tem. Então, quando você vai montar a equação aqui, a estrutura vai ser exatamente essa aqui, ó. Só que não vai ser 0, essa daqui, porque tem velocidade. E aqui você não vai ter o valor da altura, você vai descobrir o valor da altura, que vai ser a própria força, tá bom? Mas a equação inicial vai ser exatamente essa aqui, que você vai usar também para o exercício 12, tá bom? Lembrem, jovenzinhos, o seguinte, eu vou fazer aqui no cantinho para vocês, ó. Se eu falo que esse sentido aqui é o positivo para a velocidade, quando a bolinha vem nesse sentido, velocidade positiva, quando ela vai no sentido oposto, velocidade negativa, tá bom? Lembrem desse detalhezinho aí. Jovens, essas diquinhas aí são para o exercício 12, tá bom? Eu vou encerrar o compartilhamento de tela. Tem alguém anotando ainda? Posso encerrar? Foi. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Beleza, então, jovenzinhos, eu agradeço a atenção de vocês. Desejo para vocês uma ótima tarde, um excelente final de semana. Nos vemos de novo na sexta-feira da semana que vem, jovenzinhos. Semana que vem é a nossa semaninha de provas. O conteúdo de física B, jovenzinhos, vai ser só isso mesmo, impulso e quantidade de variação da quantidade de movimento, avaliação gráfica, vetorial, de módulo, tudo isso que nós fizemos de exercícios nessas semanas que se passaram aí. Beleza? Então, jovenzinhos, vai cair a nossa live. Me dê um tchau bem bonito e até semana que vem, galerinha. Tchau, tchau. Tchau, professor. Até semana que vem. Tchau. Professor. Falou.